As atuais gerações talvez nem se deem conta, mas você sabia que os filmes antigamente eram mudos? As expressões e os gestos dos atores, assim como as cartelas inseridas com dizeres, substituíam a palavra falada, a oralidade dos personagens. Você achava que podia ser chato? Não era, não. Muito pelo contrário. As histórias eram envolventes, eram instigantes e todo mundo adorava. Todo mundo ia ao cinema, o público era absolutamente cativo. Esse formato hoje em dia já não existe mais. São pouquíssimas as produções que não utilizam a fala. No entanto, se sabe que há uma série de elementos, expressão corporal, cenários, figurinos, que às vezes fala mais do que palavra. Cinema Sem Palavras é o tema do programa de hoje. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Multirio o psicomotricista, professor Luiz Gustavo Vasconcelos. O Luiz Gustavo vem trabalhando há anos, inclusive com crianças, a expressão corporal, o que contribui e muito para a formação do ator. Bom, e aqui conosco também o documentarista Guilherme Coelho. O Guilherme já fez de tudo um pouco de cinema, né? Já fez filme de ficção, videoclipe, comercial e, é claro, documentários. Um dos seus trabalhos mais conhecidos, que é o Fala Tu, ganhou inclusive o prêmio de melhor direção e de documentário do Festival do Rio. Mas ele tem outros documentários. Bom, prazer em tê-los aqui. Vamos começar com o mais complicado, que seja o que é psicomotricidade. Eu vou anotar. Eu acho que a psicomotricidade, ela pretende, né, singularizar a expressividade, né, motora da criança, do adulto, do ator. Portanto, é que o adulto perceba o seu corpo como um único e, a partir daí, consiga expressar espontaneamente, né, de uma forma, digamos, autêntica a sua... É uma terapia, Gustavo? Ela tem um viés terapêutico, né? A gente pode utilizá-la como uma ferramenta, né, digamos, na saúde mental, mas ela também tem uma vertente muito forte dentro da educação. Né? No processo de desenvolvimento da criança, a gente sabe que a criança é essencialmente corporal, ela é extremamente movimento a partir do seu corpo. Então, a psicomotricidade ela é oriunda, né, dos países europeus, mas a gente já está com bastante escola, clínica, hospitais e as mais variadas faixas etárias, que vão desde a criança até o idoso, entendendo os benefícios que essa prática, essa teoria pode oferecer em termos de qualidade de vida, em termos de conhecimento de si, por aí vai. A gente trabalha mais com as coisas que a gente fala com o corpo ou com as coisas que a gente não fala com o corpo? Não, a ideia é poder fazer essa interseção, né, do corpo com a palavra. Tá. Né? Então, tem horas que o silêncio do corpo, né, e a abdicação da palavra podem ser, né, um grande recurso. E tem horas que a palavra só serve para ocupar, né, e às vezes até mascarar um mal-estar corporal. É verdade, você tem razão. Agora é engraçado, né, Guilherme, que a gente tenha chamado você para falar sobre filme sem palavras, expressão corporal no cinema, uma pessoa que escreveu, que ganhou um prêmio com um filme chamado Fala Tu. Eu achava que era de propósito. Então, esse filme fala sobre... É um universo, quer dizer, a gente tentou retratar o universo de 3 músicos cariocas que estão fazendo hip hop, tentando ganhar vida e fazer do rap um instrumento político também, de comunicação e transformação do lugar onde eles vivem, das pessoas que eles encontram. Porque é engraçado, né? Porque o hip hop, ele tem uma fala característica e um corpo característico também. Ele é muito verboso, né? E aí, uma intensidade, né? Eu acho que isso, a intensidade, a expressividade, a singularidade, ela é bem marcante, né, nessa expressão do... Mas voltando ao cinema sem palavras, a gente estava falando aqui antes do programa começar e que a gente estava vendo, é que era o que você estava dizendo a respeito do cinema mudo, que a gente falou aqui do cinema. O cinema mudo não é exatamente um cinema voluntariamente sem palavras. Isso, era um limite em função do aparato técnico e do anseio de usar o audiovisual como uma forma de cultura, né? Mas ele foi... Hoje em dia, eu penso que fazer um cinema mudo, ele precisa ter um grau de obra de arte, de encantamento, né, para concorrer com esse cenário repleto de palavras, né? Que hoje em dia a gente vê as pessoas vociferarem, né? E às vezes com pouco conteúdo em termos de afetar e ser afetado, né? Eu acho que muito mais Quando a gente vê um filme os filmes mudos, que são filmes absolutamente que têm um impedimento, né? Que eles não,
Os corpos não estão exageradamente se posicionando? Quer dizer, querendo dizer... Já que não consigo falar, vou ter que... Tá. Mas era muito também da época. Pois é, eu acho que da época a gente tem que pensar... era uma atuação mais expressionista, né? Quer dizer, tinha essa coisa meio... Mesmo a arte da intensificar época, era uma poder... a arte dos anos 20 era uma arte brusca, né? De grandes movimentos. Hoje existem nuances, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade de elaborar mais o próprio processo artístico e até técnico, né, de uma obra para poder avaliar a nuance necessária, a tonalidade daquele acontecimento, daquela cena. E aí, consequentemente, refinar a expressividade, o gesto. Né? Você não precisa caricaturar, né, o gesto para poder emitir uma linguagem, né, ou emitir uma informação. Dá para acompanhar? Eu estou aqui pensando, se a gente pegasse um filme, por exemplo, pega o filme do Guilherme e tira qualquer palavra, né? O que fica de um filme? No caso do documentário, tem uma escola muito formadora e muito influente, que é a escola do cinema direto, que é a escola como se o realizador, se a equipe fosse uma mosca na parede, que é uma expressão que já se usou. É você observar sem interferir na ação. É uma escola que nasceu nos Estados Unidos no final dos anos 50, quando o equipamento de som conseguiu ir para a rua. Porque até teve ali a invenção do som na película, né, na projeção, durante a década de final dos 20, mas você só conseguiu capturar o som fora de um estúdio no final dos anos 50. Então, a partir tão ali... recente assim. É muito recente. Então, ali, 58, 59 é quando começa essa tecnologia, porque a máquina de gravar o som era muito maior que a máquina de câmera, muito mais pesada. Quando conseguiu fazer isso pequeno e jogar isso para a rua, aí as pessoas conseguiram filmar na rua, entrevistar as pessoas na rua, etc. e tal. Mas o cinema direto, então, tinha essa mobilidade que foi encantadora naquela época. Um filme mais marcante, mas não foi o primeiro, é um filme de 1960, feito pelo Penny Baker, que é um dos pais do cinema direto, chamado Primárias, que é um filme onde ele acompanhou as primárias do Partido Democrata, que no final levaram o Kennedy a ser o candidato do Partido Democrata. Então eles fizeram a câmera perto, então a câmera subia e o som subia, né, com os personagens no palco, etc. e tal. O cinema, falo isso porque o cinema direto é um cinema que permite a observação, a dramaturgia da fala e do gesto, que é um termo lindo e que não é aplicado ao cinema direto, mas é aplicado ao cinema do Eduardo Coutinho, que é essa coisa de você observar como as pessoas estão se portando. Que é justamente essa ideia da singularidade da atitude da pessoa, né? A pessoa ser um ser único, né? E a partir dessa expressividade você criar um enriquecimento da cena como um todo, né? Isso comunica, né? Porque é uma outra estética, né? Uma estética muito menos caricata e muito mais proliferadora, né? De encantamento, eu diria, né? Assim, é como se você tirar o que de apaixonamento, né? De você ficar... porque de artificial no gesto da pessoa? Não, você incluía o artificial, o espontâneo, o intensivo, as variáveis, os imprevistos, né? O cinema direto permite essa observação sem palavras, sem o diálogo, porque é isso, os corpos comunicam, como a gente se olha, como a gente pega um copo, como a gente abraça um filho. E essa câmera fica só olhando isso. Pode capturar diálogo, mas pode não capturar. E muitas vezes o mais gostoso tem um filme de Joaquim... Você tem toda razão. Como é gostoso você ver... Com o tempo, né? Quando te permitem um plano mais longo. Uma questão mais orgânica, né? Mais corporal, né? Tem um filme que não é um filme de cinema direto, mas que acaba que quase todos os filmes e televisão usam cinema direto. Mas tem um filme chamado Poeta do Castelo, do Joaquim Pedro de Andrade, que é o dia a dia do Manuel Bandeira. Eu conheço. Uma delícia. Filme é delicioso. É uma delícia porque você vê o Manuel Bandeira fazendo torrada. Fazendo ele mesmo. Não, assim, vamos contratar o Manuel Bandeira para fazer um papel de Manuel Bandeira num filme sobre Manuel Bandeira. E aí e ele como ator de si mesmo, é muito extraordinário aquele filme. E ver ele fazendo torrada, ou ver ele falando no telefone na cama. Acendendo o fósforo. Aí você fica imaginando o Joaquim Pedro mandando assim, não, peraí, corta. Agora você pega um plano da mão dele fechado ligando o fósforo, porque tem isso.
É muito engraçado. Agora, tem a questão que é assim, de como preparar o público, né? Porque isso precisa ter uma propagação, né? Para entender e digerir essa lentidão. Muitas vezes esses vídeos virais, mashups, essas coisas, acontecem sem... O que é vídeo sem viral, pretensão. Guilherme? Vídeo viral é até um termo errado. Qualquer vídeo faz sucesso. Tá. Então, qualquer coisa que é replicada Isso, tá bom. pela Pela decisão do o que eu usuário. posso assistir. Mas não existe uma característica do vídeo viral. Não é do vírus, não, né? Exatamente. Não É como se não tivesse uma fórmula. né? Exatamente. Ele condiz com uma imprevisibilidade. Tá. E essa imprevisibilidade, você não sabe a dimensão dessa propagação. Tá. Né? Tá. Que é bem interessante, eu Exatamente. acho. Né? Mas aí, fala. Muitas coisas são feitas sem palavras. São slides. Se você olhar no YouTube hoje, tem muita coisa de que é slide. Agora a gente vai ver campanha política. Tem muita coisa que não é fala, é um show de slide, um PowerPoint que faz um tremendo sucesso. Na verdade, você está olhando com o olhar da câmera que você descobre o olhar do cara que está falando sobre uma coisa e que a câmera está ali no olho dele, ele está olhando para uma coisa lateral e que você participa. É muito agradável. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho? 2 minutos? Tá certo. Já a gente volta. Estamos de volta com o programa Entre Mídias. Hoje nós estamos falando sobre cinema sem palavras. E no estúdio nós estamos conversando com o psicomotricista professor Luiz Gustavo Vasconcelos, com o documentarista Guilherme Coelho, do Fala Tu. Guilherme e Luiz Gustavo, a gente está falando que não tem fala, mas música, som, isso daí não joga com cinema? Não muda? Não é importante, não? Trilha sonora, essas coisas? Super importante. Eu acho que... Enfim, tem filmes que prescindem de trilha sonora, né? Mas a trilha sonora tem. Tem muitos filmes que não usam, né? Eu fico pensando o quanto que esses recursos, né? Podem beneficiar a imagem. Eu acho que eles correm o risco, às vezes, né? Um som, né? Algum outro artifício roubar a cena. Né? Eu acho que aí não é legal. Agora, se ele potencializa a ideia original, que é a imagem, eles podem ser um recurso bem interessante. Você imagina um filme seu sem o quê? Sem palavras? Sem palavras acho difícil, porque eu acho que eu não sou tão talentoso para fazer um filme sem palavras. Precisaria ser especialmente talentoso? Eu acho que você precisa, né? Porque acaba que a palavra é um fio condutor, né? Quer dizer, se você não tem palavras, você vai ter que ter uma música muito boa ou uma elaboração visual, estética muito sofisticada. É um desafio tremendo. Mas também não sei se eu quero fazer um filme sem palavras. Eu adoro conversar com as pessoas, adoro. É verdade. E até grande parte do meu trabalho, quando eu estou filmando, é conversar. É olho no olho e conversa. E a gente pode imaginar, você pode imaginar um ator sem palavras? Você gostaria disso? De prepará-lo para... Prepará-lo, assisti-lo. Olha, eu vou pegar o barco do Guilherme, né? Eu acho que para a gente abdicar da palavra, a gente tem que fazer uma obra de rara beleza, né? Com grande rigor na confecção dela, e acho que na mesma proporção o ator tem que estar bem imbuído também dessa proposta. Porque com certeza, né, você colocar a palavra de lado e usar esse recurso, né, como a expressividade, o movimento, né, eu acho que a gente tem que se comprometer mais ainda, porque a palavra, eu acho que ela tempera, né? A palavra, ela norteia, ela vai criando um arremate. Quer dizer, que a gente está no mundo da linguagem, né? A gente está imerso nesse mundo da linguagem. A gente está falando de um cinema sem palavras, mas a gente só está, no caso, mostrando o quanto ela tem um peso e quanto ela pode ser. E eu acho que também o cinema com a palavra não pode abrir mão, eu acho que do vigor, né? Ela tem que ter uma palavra, não o vigor como exagero, mas o vigor como conteúdo, né? Essa cena fazer com que eu reflita sobre, né,
a minha vida, né? A minha existência. Eu acho que aí sim, né? Eu fico pensando... Ah, desculpa, pode falar. Não, por isso o silêncio, talvez, né? A gente falava do silêncio como o silêncio é o contraponto, é tão importante, né? Também algo muito verborrágico vira monótono. E aí eu acho que a gente pode pensar, né, a velocidade do movimento e a velocidade da palavra. Talvez você encher de palavras, né, perca a potência do gesto, né, elimine, né, a expressividade do ator, né, em função da palavra, né. Lembra que você estava começando a falar sobre um documentário que você viu? Eu gostaria que você contasse, porque eu achei interessantíssimo. É um documentário interessantíssimo. É um documentário russo de 2002 chamado Tishi. Tishi quer dizer, aparentemente, em russo, silêncio ou psiu. É um filme sem diálogo, ele tem uma frase só, que é uma frase no final, que é exatamente essa frase Tishi, e é filmado da janela da casa desse documentarista em São Petersburgo, e ele filma o que está acontecendo embaixo, na janela, no bairro. Quer dizer, ele pôs uma câmera fixa na janela e deixou rolar. Não, ele vai fazendo, ele faz o zoom, ele vai buscando as histórias. Mas aí passa, aí neva, beça, aí fazem 13 obras na rua dele, aí tem 13 bêbados que vão lá e brigam toda noite. É um universo maravilhoso. E tudo sem diálogo. Ele tem cinema, ele tem som direto, quer dizer, você ouve o que está acontecendo, mas não tem diálogo. E a gente estava discutindo. Mas tem os sons das pessoas brigando, por exemplo? Tem o som das pessoas brigando, mas você não entende nada. Você não entende. São murmúrios. São murmúrios. Você viu? Não chega a você. Não, eu não vi, mas eu ouvindo, né, o que o Guilherme estava falando e o quanto que a gente associa, né, o diálogo à palavra. Mas existe um diálogo, né, que ele extrapola o universo da palavra e o quanto que a palavra se apropriou desse conceito do diálogo. Porque, por exemplo, a criança, né, o louco, né, a cena pública, ela é repleta de diálogos silenciosos, né, nessa interseção, nessa interação nossa com o mundo, com as pessoas, né? De verdade, a gente, o diálogo, ele, com a palavra, ele é específico de certas situações da nossa vida. Mas o diálogo é 24 horas por dia, né? A gente está o tempo todo dialogando internamente, gestualmente, né? Silenciosamente, através do corpo. Aí a gente está falando, é isso que você está dizendo, que a gente está falando sem parar. Eu penso que mais do que falando, né, falando e sentindo, porque é diretamente proporcional ao que eu estou falando e eu dialogando até comigo mesmo é o que eu sinto a partir disso. Mas não é um pouquinho diferente desse documentário que o Guilherme está falando? Porque, na verdade, ali são situações, você está vendo situações, você está testemunhando situações. É um filme sem... Não é nem sem diálogo, porque tem o diálogo. Ele não tem diálogo, você não ouve o diálogo. Ele é um filme com som direto, mas sem... Porque você imagina os diálogos. Sim, tem o diálogo da sequência de cenas, eu estou me enronhando no Não, porque essa ideia é o que eu acho, porque você imagina perfeitamente. A ideia a gente imagina da nossa janela. Eu estou imaginando a minha janela. Exatamente. Né? Porque o que aquela cena vai produzir, eu, enquanto observador, né, de pensamento, de ideia. Né? E eu acho que o barato desse silêncio é que ele propicia, né, N leituras. É verdade. É um desdobramento a partir da minha história pessoal. Eu acho que você valoriza, digamos, o público, né, ou o espectador. Porque permite a ele uma leitura muito original daquele acontecimento, a partir da sua própria história. Né? A gente vê também, né, formas de arte, né, como a Denise Stoklos, né, ela trabalha com uma expressividade fascinante. Né? A cena dela... Pina Bausch, tudo silêncio. Dizer, a dança, ela não tem a palavra, mas tem um alto grau de diálogo e de movimento e de impacto, né, naquele que observa. Né? E o próprio circo, né? Assim, tem muitas cenas que são faladas, mas o diálogo circense é feito de encantamento, de brilho, de cor, e não tem tanto essa valorização da palavra. Né? Tem uma velocidade meio vertiginosa, mas que te encanta. E a expressão corporal de um ator? Você que trabalha com isso, que pensa sobre a psicomotricidade. Inclusive, né, quando eu prefiro
a gente tem, historicamente, né, a ideia da expressão corporal como um trabalho muito específico, né? E eu quero repensar essa ideia porque a expressão ela está a todo momento, né? E ela não tem outra forma. Até a palavra é uma expressão do corpo, né? Eu tenho o tom da minha voz, o Guilherme tem a dele, você tem a sua. Então, cada corpo, né, ele tem uma expressividade, né? Então, é assim, como que eu construo, né, o meu estilo de expressividade? E aí, qual é a abordagem, qual é a técnica, qual é o estímulo, né, qual é a natureza do movimento, da proposta que combina comigo, que convém a mim? Então, aí eu acho que a gente volta num tema que eu falei no início do programa, que é chegar na singularidade, né? Talvez você se dê super bem, né, com exercícios de yoga, de respiração, e o Guilherme goste de vale tudo. E aqui não não hipervalorizar um em detrimento de outro, mas é o que convém a cada um. E aí a gente entra, né, eu diria, né, na essência da questão da expressão corporal, que é a escolha das atividades motoras, expressivas e corporais que convém a mim para que eu me aperfeiçoe como ator, como diretor, como pessoa. Entendeu? Entendi. Ideia. Você descobrir a própria individualidade não apenas no teu psiquismo, mas numa coisa nessa maior, conjugação, né? De escolha, de fatores. E eu acho que isso também entra no cinema. É o que o Guilherme colocou. Talvez eu não queira fazer um cinema sem palavras, né? Não, é isso que eu estou achando ótimo, Entendeu? que a gente está chegando à conclusão, o peso que a palavra tem e que... Eu acho muito legal a gente hoje... É quase como né? a gente devesse respeitar ao fazer, ao pensar no cinema sem palavras, a gente só respeita mais as palavras. E com certeza, né, quando eu escolho, eu me comprometo muito mais com a cena, né? Seja ela qual for, né? Agora, quando ela é imposta, né? Às vezes, cara... O problema é que a gente, no meu modo de ver, né, é muito refém da palavra, né? A palavra como palavra de ordem, a palavra como determinismo, a palavra como inibidor de ação. Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa rever, né? E aí sim o corpo, né, voltar ao seu devido lugar, ou talvez lugar que ele nunca esteve, né? Porque hoje eu acho que a gente tem a capacidade, inclusive pela própria tecnologia, de entender como pela ciência, neurociência, Você acha que o homem moderno está mais longe do seu corpo que 50 anos atrás? A sociedade é muito sensorial, mas eu acho que a velocidade pode atrapalhar. Entendeu? Nós somos muito sensoriais, né? Tanto é que o apelo, né, de propaganda é muito pelo sensório, mas talvez a velocidade não dê a oportunidade da gente escolher e digerir essa você está falando da velocidade. Engraçado, você falou algumas vezes da velocidade, da ansiedade, da pressa, né? Porque como se fosse isso... O corpo é lento por natureza. Uma digestão é lenta, né? O sono é lento, né? Mas o pensamento, ele é galopante, né? E isso produz incompatibilidades, né? Então, assim, né, como fazer essa interseção do sensorial, né, que é o apelo, acho que da atualidade, ele é muito sensorial, o gosto, a estética, né, mas que seja suportável no meu aparato É uma questão de corporal, ritmo. Né? Eu gosto dessa ideia de você que, aliás, poder descobrir teu compasso. Eu já até usei essa palavra falou. Hoje, né? Que é uma ideia muito importante em cinema, inclusive, né? O ritmo. É tudo. Não, eu gostei dessa ideia do cinema direto. Porque o cinema direto, ele Teu permite... bem é uma imagem. Eu tenho uma pretensão, mas essa pretensão não é pretensiosa. E você está presente eu ali permito discretamente, docemente. Uma certa generosidade, uma certa gentileza, uma certa humildade, e que tudo é possível, contanto que isso vá constituindo algo que faça sentido para aquela pretensão inicial, né, que é produzir arte, né, produzir vida. A arte é vida para mim, né? Enfim. Muito bom. Doce figura. Que bom. E aí, Guilherme, mais alguma coisa a gente termina? Eu estou aprendendo tudo aqui, estou anotando tudo, estou gravando. Mas não vai fazer um filme sobre psicomotricidade? Eu adoro a questão do gesto, adoro dança, teatro, né? Acho que essas coisas são... E adoro o silêncio também. Tanto que os melhores depoimentos são aqueles que, quando você está entrevistando uma pessoa, conversando com uma pessoa, são
que a pessoa joga com a questão do ritmo, vai, te surpreende, esquece uma coisa e volta. Quer dizer, não é um texto para ser entregue, discursado, né? Não, é isso mesmo. Eu acho que no fundo... Esse ritmo, né? O que a gente chega à conclusão é que às vezes a gente pode olhar mais, né? Ficar olhando. Essa coisa da câmera verdade deu um pouco essa ideia. Você pode olhar, ficar olhando, nem que seja através dos olhos do Guilherme ou do pensamento do Luiz Gustavo. Obrigada, Ana. Obrigado. Foi ótimo. Isso, foi um prazer. Com certeza, vocês acharam também esse tema super instigante, né? E você que está em casa, gostou? Tem um comentário a fazer? Uma contribuição? Facílimo. Manda um e-mail. O nosso programa vai gostar muito de saber o que você acha. Acesse o site da Multirio e até semana que vem.